Junho é o mês mundial da conscientização sobre a infertilidade. Dados da Organização Mundial da Saúde revelam que a infertilidade atinge 1 em cada 6 casais. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, 8 milhões de pessoas são inférteis. E quando tratamentos convencionais não resolvem o problema, os casais podem recorrer a técnicas avançadas da medicina reprodutiva, o que amplia a chance de realização do sonho da gravidez. Pois bem, sobre o assunto, a gente conversa com o membro do Núcleo de Urologia do Instituto Brasileiro de Cirurgia Robótica, também coordenador do Núcleo de Infertilidade Masculina do Centro de Reprodução Humana do Hospital Mater Dei, o médico urologista Felipe Pinho, conosco aqui no Issa Bahia. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, doutor Felipe. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Emerson. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. É um prazer conversar com vocês sobre o assunto. Num mês tão importante que a gente faz uma chamada para a importância do mês da conscientização da infertilidade. E vamos bater um papo, né, esclarecer algumas dúvidas aí, que com certeza é um tema bastante envolvente e interessante para todos os ouvintes. Certamente. Eu e Ernesto Marques estamos aqui curiosos em saber muito sobre isso. Aliás, a infertilidade é frequentemente comparada a uma pandemia silenciosa. Inicialmente, queria te perguntar por que essa analogia e como é que isso impacta a percepção pública do problema, doutor Felipe. Esse termo eu acho bastante interessante, né, quando a gente fala pandemia silenciosa, muito no que se entende, né, como silenciosa, porque a infertilidade é algo muito novo, né. Eu acredito que os mais velhos, né, das antigas gerações, pouco se falava sobre infertilidade há algumas décadas atrás. Primeiro porque a mulher, ela engravidava muito cedo, né, começava a tentar iniciar a ter filhos muito cedo, com 20, 22 anos, um período ótimo, né, de fertilidade para a mulher. Ou assim até como antes, para o homem, né? também. Até antes também, né? Exato. Hoje a gente mudou muito, né, a sociedade, o espelho da nossa sociedade, principalmente relacionado ao mercado de trabalho. Então as mulheres estão tentando ter filhos aí mais velhas, os homens também, as formas de se relacionar mudaram também, né, e consequentemente veio, né, a questão da infertilidade, né, até pela tentativa de limitação de ter 1 ou 2, no máximo, filhos por casal, e as dificuldades que acontecem, que gerem, né, em torno disso. Então, isso a gente chama de silencioso, né? Um outro motivo pelo qual é porque tornou-se um tabu, né? É um pouco constrangedor, muitas vezes, né? Você tem em casa um irmão que tem filho, de repente um casal, né? O cunhado e a cunhada estão tentando e não conseguem ter filhos, e aquilo, né? Eles não querem expor, né? De alguma forma para a família, ou não querem expor para outros amigos que têm filhos também, se sentem de certa forma excluídos, né, porque não conseguem ter filhos. Então é como se houvesse uma doença, né, uma pandemia, né, e é silencioso, porque pouco se procura, né, o acompanhamento, a ajuda de um profissional especializado. Quando se procura, muitas vezes, né, já numa idade muito avançada, as técnicas tornam-se mais remotas para poder ajustar e ajudar na reprodução assistida, quando vem ao caso. Então, a gente tem que tornar esse assunto em evidência, tornar essa pandemia não silenciosa, né? Para que os casais se conscientizem e possam buscar ajudas para que nós possamos dar soluções e tratamentos para esses casos. E quando a gente fala de infertilidade, tanto o homem quanto a mulher, não é? Estão suscetíveis a isso. No caso dos homens, tem uma tal de varicocele, não é isso? Uma das causas da infertilidade masculina que afeta a produção de espermatozoides. Explica um pouco para a gente, então, sobre as causas das infertilidades mais comuns. Perfeito, Jefferson. Primeiro, para a gente entender, o público entender,
né? Quando a gente fala em fertilidade, né, a gente fala em fertilidade do casal, tá? Nunca do homem ou da mulher, né? Primeiro porque você já quebra, né, essa barreira que existe dentro de alguns casais, inclusive, de que às vezes realmente a gente sabe que o problema está no homem ou o problema está na mulher, mas se você joga, né, a responsabilidade, a culpa, né, ou para o homem ou para a mulher, você tira o outro companheiro de lado, né, e transfere toda a responsabilidade para ela, quando na verdade a gente entende que o embrião ele é formado pelo óvulo, né, e pelo espermatozoide. Então, a infertilidade ela é do casal, por mais que o problema, né, a patologia esteja somente no homem ou na mulher, né? Então, esse é o primeiro entendimento que a gente precisa trazer. A gente sempre traz isso em consulta, né? Então, por isso que é sempre importante, né, as consultas virem sempre juntos, né? O homem junto com a mulher, né? Seja para buscar uma ajuda para o homem ou para a mulher. No que tange o problema para o homem, né, que é a infertilidade masculina, né? Fertilidade masculina, geralmente, ela é cuidada pelo urologista, né? Um urologista especialista em infertilidade, né? Que é o meu caso. A mulher, ela é cuidada pela ginecologista, especialista em infertilidade. Nos casos dos homens, nós temos algumas causas importantes para a infertilidade. A principal delas, que você citou, Jefferson, é a varicocele. O que é a varicocele? A varicocele nada mais é do que veias, né? Então, varizes, né? Assim como a gente tem aquelas varizes nas pernas, né? Vocês devem saber o que são varizes nas pernas, aqueles vasinhos. Você pode ter varizes no testículo, né? E aquelas varizes no testículo podem levar a um ambiente inóspito para o espermatozoide, provocando uma infertilidade, na sua grande maioria das vezes, reversível, né? Você opera a varicocele, faz um procedimento, né? Geralmente, hoje em dia, a gente tem feito procedimentos minimamente invasivos, em uso de microscópios eletrônicos de última geração, em que você corrige esses vasos, e aí geralmente o espermatozoide melhora a sua capacidade, a sua vitalidade, né? Mas nós temos várias outras causas de infertilidade, essa é somente uma delas, nós temos mais de 30 causas de infertilidade. Eu vou citar as principais, né, como algumas disfunções hormonais, né, que existem em alguns homens, né, e a gente precisa corrigir essas disfunções hormonais, tá certo? Algumas causas relacionadas ao uso de algumas medicações, né, por isso que é importante sempre na consulta, a gente sempre procura saber qual medicação que o paciente está usando, às vezes aquilo influencia, né, na sua capacidade de fertilidade. A própria testosterona, Jefferson, ela é uma causa de infertilidade, né? Então, isso às vezes o paciente não sabe disso, né? Então a gente sempre busca, hoje em dia a gente sabe que se usa muito, né, para fins terapêuticos, fins estéticos também, mas nós também temos causas, né, causas genéticas, né, que estão muito presentes, algumas doenças infecciosas, né, que também estão muito presentes. Temos algumas causas como a própria vasectomia, né? Então, o homem que fez vasectomia, ele está com infertilidade, né? É claro que é reversível, a gente consegue hoje em dia fazer procedimentos para reverter essa vasectomia ou até mesmo... Toda vasectomia é reversível? Não há casos em que não é reversível? A vasectomia hoje em dia, Jefferson, né, ela é reversível cirurgicamente, né? Então, assim, você fez a vasectomia, você está infértil. Mas, hoje em dia, nós temos já procedimentos, né, que nós fazemos com microscópios de última geração também, que nós podemos fazer a reversão da vasectomia. Então, a gente junta, né, aquela região que foi cortada ali, né, do ducto, né, que a gente chama ducto deferente, que é onde passa o espermatozoide. Faz uma religação a gente junta uma parte com a outra, através certo. De uma microcirurgia. Doutor Felipe, o Ernesto também está aqui conosco e quer fazer uma pergunta para o senhor. Bom dia, doutor Felipe. O senhor falou aí várias causas desse problema, mas eu queria lhe perguntar se uma causa determinante para esse problema da infertilidade e vários outros ligados à saúde do homem, que é a desinformação ou a falta dessa cultura masculina, ou talvez até tenha aí um componente mesmo de machismo,
que causa vários estragos na vida de todo mundo, inclusive na vida do próprio homem também, que é a falta de hábito de frequentar um médico urologista, um especialista e periodicamente verificar o funcionamento do seu aparelho reprodutivo. As mulheres são educadas para fazer isso desde a adolescência, né? Mas nós homens, parece que há uma resistência muito grande a fazer isso, não? Perfeito, Ernesto. A desinformação, né, ela vem como o principal fator, né, por não identificar, né, uma causa de infertilidade naquele casal, né? Então, o que é muito comum no consultório, né, pelo menos na minha prática clínica, é que o homem, né, ele vem acompanhado sempre da mulher. A mulher, ela já fez uma investigação, geralmente ela não tem nenhum fator que possa causar aquela infertilidade, mas eles estão tentando ter filho ali há alguns anos já, né, e o homem com muita resistência em acreditar que ele pode ser a causa da infertilidade, né, talvez por se manifestar tão viril, né, e uma sociedade ainda machista, em acreditar que ele não há possibilidade de o fator da infertilidade estar nele. Quando, na verdade, isso é um dado importante, 50% das causas de infertilidade dos casais estão relacionadas ao fator masculino, né? Então, é metade, né? Então, essa desinformação realmente pode atrapalhar muito, né, na identificação desse fator de infertilidade. Doutor Felipe, uma informação aqui que acho que seria interessante também deixar bem clara para as pessoas, porque a gente vira e mexe ouve que anabolizantes, o uso de anabolizantes como um dos fatores de risco, não é? Risco aí importante, risco significativo para a infertilidade masculina. Tem fundamento isso? Muitas academias, não é? A gente vê lá os caras usando anabolizantes para ficarem mais fortes. Tem esse risco de verdade? O que o senhor recomenda para os homens que utilizam anabolizantes? Perfeito. O que eu tinha falado, os anabolizantes que nós conhecemos são as testosteronas, né? As testosteronas, né, elas causam uma infertilidade, tá? Geralmente, essa infertilidade, ela é provisória, né? Então, ela não é definitiva, né? No entanto, ela pode sim causar efeitos, né, sequelas aí que podem durar muitos e muitos anos, e isso realmente atrapalhar a sua capacidade reprodutiva. Então, a gente tem que ficar muito atento, né, ao uso prudente, né, desses anabolizantes. É claro que nós urologistas sabemos que existem alguns pacientes que têm uma indicação correta para o uso, mas o grande problema é o uso recreativo, né, para fins estéticos, sem o menor conhecimento do que isso pode trazer como consequência, e uma dessas consequências é a infertilidade, né? O homem realmente fica infértil, isso pode durar 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, então isso podendo atrapalhar, inclusive, né, o seu relacionamento, né? Então o indivíduo usa anabolizante, e aí de repente ele quer ter filho, né, e às vezes perde o time, né? Então tem que ficar atento em relação a isso. Bom, em relação aos tratamentos, no início da nossa conversa, abrindo aqui a nossa entrevista, eu cheguei a falar das técnicas de reprodução assistida, que são técnicas avançadas, não é? Muitos casais que enfrentam essa questão da infertilidade recorrem a isso, mas nem todos conseguem acessar esse tipo de tratamento. Quais são as barreiras mais comuns? O que pode ser feito aí para torná-los mais acessíveis, doutor Felipe? Tá, eu acho que a primeira barreira a ser vencida é a desinformação, né? Então, a grande maioria das causas, né, da infertilidade, com a simples consulta com um especialista na área, né, não basta ir em qualquer ginecologista ou qualquer urologista, tem que ser um especialista de infertilidade, já lhe ajuda, né, já lhe traz subsídios para que você talvez identifique algum fator, né, na sua vida e que você possa corrigir e
iniciar aí um processo de cura, né, dessa infertilidade. Porém, né, existe uma parcela desses pacientes que, a despeito, ou seja, mesmo, né, com todas essas orientações, eles precisam de um tratamento, né, geralmente um tratamento mais avançado, né, que é o que a gente conhece como reprodução assistida, né, que o que é a reprodução assistida? A reprodução assistida nada mais é do que a capacidade, né, que nós temos de pegar um espermatozoide do homem com um óvulo da mulher, né, injetar o espermatozoide dentro do óvulo, cultivar ele no meio, né, que esse embrião seja gerado e aí depois implantado na mulher. Esse é um processo em que tanto o urologista quanto o ginecologista atuam em conjunto, né? O urologista atua fazendo a captação do espermatozoide do homem, né, através de alguns procedimentos microcirúrgicos, né? E a mulher, né, a ginecologista, atua na mulher fazendo a captação desse óvulo e depois injetando o embrião que foi formado em laboratório dentro aí do útero da mulher. Esse já é um procedimento, né, só, né, de entender essa explicação, você já se entende que é complexo, né, não é algo simples. Por isso, é necessário ser feito em clínicas de reprodução assistida. Infelizmente, aqui na Bahia, nós não temos clínicas de reprodução assistida ofertadas pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde. Seria muito interessante se nós pudéssemos ter. Só temos clínicas privadas, né? Então, dentro dessas clínicas privadas é que você faz todo esse procedimento. E para quem opta por congelar o espermatozoide, o óvulo, pensando numa reprodução futura, isso é viável hoje? O senhor está falando que aqui essa reprodução assistida ainda deixa a desejar por falta de opção, não é? No caso. Mas a gente consegue aqui em Salvador essa opção de congelar espermatozoide e também o óvulo, e quais as idades mais apropriadas para esse tipo de procedimento, doutor Felipe? Perfeito, essa é uma pergunta muito interessante, né? Primeiro, a gente precisa entender, né, quanto tempo dura um óvulo bom, né? Ou seja, qual a idade ideal para uma mulher congelar? Qual a idade ideal para um homem congelar? Então, para a gente entender qual o momento, a gente precisa saber isso. Em relação à mulher, né, eu sempre oriento, né, apesar de eu não ser ginecologista que trata a mulher, mas trato casais, então a gente está sempre em contato com as mulheres. Sempre que possível congele, sempre que possível congele, você nunca vai se arrepender se você não congelar o seu óvulo, né? O óvulo da mulher, ele envelhece à medida que a mulher envelhece, né? Então já está comprovado que mulheres acima de 35 anos, os seus óvulos começam a ficar velhos, né? O nome pode ser um pouco pejorativo, mas é o que acontece mesmo. E infelizmente, essa senilidade, né, do óvulo, vem acompanhado de algumas consequências, né, como a presença de algumas mutações em genes, né, o que pode provocar, inclusive, a presença de um embrião no futuro com algum tipo de anomalia, né. Então, é óbvio que ninguém deseja isso para o seu filho. Então, por esse motivo, ter um óvulo novo, né, o que é um óvulo novo? É um óvulo com menos de 35 anos de idade. É muito interessante para as mulheres. O custo para se congelar, para se manter, né, esse óvulo congelado, ele eu diria que é algo que é tangível para a maioria das pessoas, né, porque é algo que você paga anualmente, parcelado, etc. Tal. Então, eu acho que seria algo interessante, né, você congelar os óvulos, principalmente naquelas mulheres que ainda ou não tem um parceiro, parceira, né. Hoje em dia nós temos várias formas de se relacionar, né? Então não necessariamente você esperando se casar com um homem, né? Então você pode ter um óvulo, né? Ter uma parceira mulher e esse óvulo você colocar para
para gestar em você com a doação de um espermatozoide, né? Então, assim, o que acontece? Se você congela o seu óvulo, você tem infinitas possibilidades, né, depois de saber o que você vai querer fazer com ele, né? Se você vai encontrar um parceiro, né, ou uma parceira com 38, com 40 anos de idade, né, mas o seu óvulo está com 32, por exemplo, se você colocou ele para congelar lá. O que vale é o óvulo, né, não é a sua idade, né? Se a mulher tem 40 anos de idade e ela está usando o óvulo dela com 32, 33 anos, o que vale é o óvulo, né? Então isso é muito bom, certo? Então, para a mulher eu sempre oriento, congela, tá? O homem, né, não tem tanta essa necessidade de se congelar os espermatozoides, porque o homem, ele mantém uma capacidade de reprodutiva até o final da vida, né? É claro que, à medida que o homem vai envelhecendo, o espermatozoide vai envelhecendo também, mas a sua capacidade reprodutiva, ela é mantida, né, praticamente até o final da vida do homem. A gente geralmente orienta o homem a congelar o espermatozoide quando ele vai fazer, por exemplo, algum tipo de uma quimioterapia, né, que pode levar a algum tipo de infertilidade, e então eu falo, congela o seu espermatozoide, você pode ficar infértil depois dessa quimioterapia, ou ele vai fazer algum tipo de cirurgia, uma cirurgia de próstata, né, que pode levar a uma interrupção do fluxo desses espermatozoides. Então, geralmente, a gente orienta o homem mais nesse sentido. A mulher não. A mulher, a gente, chegou na fase depois dos 30 anos de idade, ainda não tem o constituído, né, o que ela entende o que vai ser a família dela, né, e ela quer ter filho de alguma forma, então congela, né? Se ainda não tem, congela, depois decide o que vai fazer. Doutor Felipe, muito obrigado. Doutor Felipe Pinho, que é médico urologista, também membro do Núcleo de Urologia do Instituto Brasileiro de Cirurgia Robótica, coordenador do Núcleo de Infertilidade Masculina do Centro de Reprodução Humana do Hospital Mater Dei. Muito obrigado pela atenção dada aos nossos ouvintes. Um bom dia e até uma próxima. Obrigado, Jefferson. Obrigado, Ernesto. Obrigado a todos os ouvintes aí. Bom dia, boa sexta-feira a todo mundo. Agora 7 para as 8 na Tarde FM.